Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E quando compramos um notebook, normalmente pensamos apenas no produto pronto, mas existe uma longa jornada até que ele chegue às lojas. Fabricação, montagem, testes de qualidade, logística e muito planejamento. E no episódio de hoje, vamos mostrar os bastidores desse processo. Você também vai conferir. Agora dá para fazer piques direto pelos óculos inteligentes. Galaxy S27 pode trazer uma mudança histórica para a Samsung e uma rival da BYD quer assumir a liderança dos carros elétricos no Brasil já em 2026. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força para a gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Para muita gente, um notebook simplesmente aparece na prateleira da loja. Mas por trás disso existe uma operação complexa que envolve fornecedores, linhas de montagem, testes automatizados, controle de qualidade e até processos de rastreamento de componentes. E para entender como tudo isso funciona, o repórter Diego Corumba visitou a fábrica da Acer em Jundiaí, responsável pela montagem dos notebooks da marca vendidos aqui no Brasil. E por lá, ele conversou com Luiz Gustavo Milano, diretor de operações da Acer Brasil, que explicou como a empresa divide sua produção entre Manaus e São Paulo, quais são os testes realizados antes que o equipamento seja liberado para venda e como funciona o suporte quando o cliente enfrenta algum problema. Olá pessoal do podcast Canaltech, sou o repórter Diego Corumba e visitei a fábrica da Acer em Jundiaí, lugar de onde saem todos os seus notebooks para as lojas. Para falar sobre como é a operação dessa fábrica aqui no Brasil, bati um papo com o diretor de operações da Acer, o Luiz Gustavo Milano Magoga. Vocês mostraram para nós a sua fábrica, é impressionante como vocês fazem os testes lá. Pode nos contar um pouco mais de como são as operações aqui em São Paulo, né, na cidade de Jundiaí, da Acer no Brasil? Você viu uma etapa do nosso processo produtivo aqui em Jundiaí, né? Você viu a questão da montagem realmente do produto, né? Montagem final do produto em si, né? Porém, nós temos toda uma outra etapa também de produção que não é feita aqui em Jundiaí, é feita no polo de Manaus. Você até comentou que as placas são feitas em Manaus, né? E vem para cá, para São Paulo, né? Exato, isso. Placas, todo o processo que a gente chama de double E, que é o processo elétrico, placas são montadas em Manaus, né? E depois que são finalizadas, elas vêm para Jundiaí e aqui nós fazemos toda a montagem final. E vocês fazem a montagem, os testes, como que vocês operam aqui na cidade? Na fábrica em si, nós temos todo um programa que tem que ser seguido, né? Todo um requerimento. Existe um planejamento, uma programação, né? Desde quando está sendo feita a concepção do projeto, do produto, né? E aí nós unificamos toda essa concepção, projeto, mais os parâmetros que são os requisitos da Acer, para que a fábrica implemente isso à risca, né? E realmente execute a fabricação dos produtos da maneira que garanta ao consumidor final, né, ao cliente, que ele vai receber um produto com toda a garantia que não tenha nenhum tipo de defeito. Isso aí é o que nós procuramos fazer com a maior dedicação máxima possível junto às fábricas. Quais são os processos de testes aqui em São Paulo? Vocês executam imagem, teclado, como vocês produzem isso? Primeiro, vamos falar assim, como as placas chegam de Manaus, primeiro a gente faz uma área, a gente chama de Incoming Inspection. Primeiro essa área pega, recebe essas placas, faz uma verificação visual e também já faz um teste, como vocês viram, uma questão de giga de teste, para ver se essas placas estão ok. Tudo seguindo um padrão de qualidade. NQA 065, realmente que a gente usa. Então pega um lote, esse lote tem lá tantas unidades, pega e testa. Unidades passaram durante esse teste no incoming, que a gente fala de teste de entrada, elas podem ser estocadas no processo aqui de São Paulo. Caso apresente algum problema nesse momento, né, já é feito um comunicado ao time no caso, eles são
fábrica de Jundiaí, mas eles são clientes da fábrica de Manaus. Se tem algum problema, eu já comunico com a fábrica de Manaus e tem que ser resolvido porque essa placa veio de lá com algum problema aqui. A gente tem todos os testes, parâmetros para que isso não ocorra. Sim. Porém, né, essa é uma etapa inicial. Não só a questão da placa, mas também todos os componentes. Desde parte plástica, display, memória, SSD, tudo passa por essa área de incoming, que é a primeira aprovação. Fala assim, ó, o material está ok, etiqueta correta, não tem danos, a embalagem não chegou danificada, né? O produto em si está bom, testou um percentual dele, pode subir para o estoque. Essa é a primeira etapa inicial. Na sequência, nós temos já a questão da parte produtiva final, porque nossas placas são montadas em Manaus, então o processo é dividido em questões de testes Manaus, testes São Paulo, né? A qualidade assegurada de Manaus chegou, aí nós iniciamos as etapas aqui de montagem do todo. A placa entra como um item na BOM, né, na lista de materiais do produto. Então é feita toda a integração, montagem da placa, integração da SSD, memória, o processador já veio soldado, né, porque no caso é feito em Manaus, né? Então integra tudo, teclado, mouse, display, cabos, todos os componentes são integrados. E aí a gente faz a primeira etapa, que a gente chama de etapa de teste, a gente carrega o software de teste na máquina. Dessa máquina por testes funcionais, que são todos automatizados, né? Tem a interação do trabalhador ali, né? Só para pegar a máquina, né? E verificar se ela no processo ali, se ela está íntegra, se está seguindo o processo corretamente, né? Todo o teste é automatizado, com rastreabilidade, desde o componente de Manaus, lota e tudo mais, a qualquer outro item que é usado aqui em São Paulo. Por exemplo, então, se eu tenho qualquer problema no meu notebook, por exemplo, na placa USB, você consegue localizar de onde veio esse problema, sim, de que lote ele saiu, de qual lote saiu, de qual área veio, qual o embarque, a invoice, tudo. Eu consigo rastrear todo o componente. E se, vamos supor, acontecer algum problema, a gente tem todo um controle de qualidade para que isso não aconteça, mas se acontecer algum problema, eu tenho toda a rastreabilidade. Eu consigo rastrear todas as máquinas que foram produzidas desse componente e tudo. Até para verificar se é um problema de lotes, foi aquela unidade particular, né? Exato. Notificar como acontece a notificação dos parceiros. Vocês têm que acionar lá fora, é algum processo mais interno? Como acontece? Vamos lá. Nós temos o nosso centro de serviços, centro de reparos, né? Então qualquer produto que apresente algum problema, ele vem para esse centro de serviços, né? É aberto chamado. O cliente não precisa se preocupar, não há custos para ele. O cliente entra em contato através do WhatsApp, 0800 ou pelo próprio site. Ele abre o chamado, ele recebe um ticket e essa máquina vem para nós. Fazemos a análise. Feita essa análise, às vezes o problema que ocorre são coisas simples, atualização de software, algo do tipo. Mas se caso realmente você temos um problema mais complexo, por assim dizer, o time já me aciona, que eu também fico responsável pela parte qualitativa de service. O time me aciona e aí eu começo a fazer a análise investigativa. Se isso pode ser que teve problema na fabricação, aciona a fábrica me ajuda com essa análise. Quando ou não, eu aciono uma empresa terceira, um laboratório, para ter uma opinião imparcial, né? Assim, tipo neutra, né? E aí eu trabalho nesse processo investigativo. Feito isso, a análise está meio que se fechando a hot cause, a análise a causa raiz, ou eu aciono aqui fora nosso, no próprio headquarter, né? Junto com os ODMs, que são os originais, o design original desse projeto, né? Para a gente buscar uma solução, uma melhoria, né? E também os fornecedores locais, se caso eu tiver algum problema de fornecimento local, de algum item local. Então eu tenho todo esse processo qualitativo controlado e eu aciono esses times quando eu enxergo que é uma necessidade. Existe alguma particularidade da fábrica do Brasil em relação às outras? Ela tem que seguir os padrões exatos do lado de fora? Como funciona isso? Mundialmente falando, a Acer Brasil, ela segue o mesmo processo da Acer lá fora. O pessoal às vezes fala que o Brasil está um pouco atrasado em tecnologia, né? Mas não, na verdade nós produzimos toda a questão de placa, que é a parte elétrica, que a gente chama de CKD. Isso é um diferencial, nem nos Estados Unidos mesmo fazem essa parte do CKD, eles importam o produto direto. Sim. Claro que tem essas questões um pouco de burocráticas, impostos, mas o Brasil tem essa tecnologia. Então nós montamos desde a parte de CKD a parte do produto final. Então, a linha nossa aqui é a linha mais próxima do que você pode ver num projeto, num produto sendo fabricado na China. Sim. Então, o que nós procuramos fazer sempre? Um copy-paste, exatamente o que acontece lá, o que nós precisamos aplicar aqui. Só que, claro, existem diferenciais de engenharia. Tem coisas que a gente observa que podem ser feitas melhorias e nós sugerimos as melhorias para eles lá também. Então, essa troca, né? E aqui em Jundiaí, você comentou algumas linhas que saem daqui, né? Aspire, Dayton, né?
a linha Nitro. Quais são os notebooks que vocês produzem lá? Quais são o principal daqui? Então, aqui nós temos a linha Spyder, que é a linha, vamos falar assim, a linha de consumidor. A gente brinca que é o pãozinho quente. É o produto para atender um mercado, um público mais de entrada ali mesmo, né? Então, ele é um produto acessível, o né? mais acessível, uma configuração excelente, qualitativamente, com qualidade boa, tudo excelente e mais acessível ao mercado. É aquele consumidor que costuma trabalhar em escritório, para estudos, né? Estudo, trabalhos assim, né? Não vai precisar de algo para desenvolvimento, algo muito, assim, exija tanto da máquina, né? Apesar que os equipamentos de hoje executam tudo, né? A CPU já tem vídeo integrado, já tem as APUs com parte de cores, já de inteligência artificial, então está muito evoluído hoje. Mas então, nós temos essa questão das Five, nós temos a linha Nitro, que é um game que a gente fala mais intermediário, aí nós temos a Predator, que é uma linha mais premium do parque game, né? Temos a linha Travelmate, que é essa parte já voltada mais a B2B, a parte do governo, essas coisas. E daí nós temos a linha de desktop também, que a gente chama de mini desktop, também voltada à parte de governo, tudo. Então, essas são as linhas que nós temos de montagem no Brasil neste momento. Já tivemos outros tipos de produtos, que nesse momento nós não estamos dando sequência na montagem, mas sempre ali fazendo aquela análise de viabilidade, se é a hora de voltar ou não, né? Porque essa questão de volume mínimo, investimentos e tudo mais para trazer novas linhas. Precisa também ter festas para reposição, caso dê problema, para manter a garantia no Brasil, né? Tem que pensar todo no ecossistema de maneira geral, né? Desde o planejamento, a concepção, até a ponta final, 5 anos e tudo mais que a gente precisa pensar. Quanto tempo demora para uma linha, por exemplo, ser lançada lá fora e ela está disponível aqui no Brasil em produção nacional, mais ou menos assim? Depende do projeto, depende do produto. Numa média, assim, a gente fala que mais ou menos 8 meses. Certo. Numa média, 8 meses. Depende do projeto, a gente faz até em menos tempo. Tem projetos que a gente já fez em 4 meses. Mas o porquê que isso ocorre? Primeiro tem a concepção do projeto, a decisão estratégica de qual projeto vai ser feito e que o projeto vai ser. E aí a gente já inicia essas conversas, tudo, se esse projeto atende ou não ao nosso mercado. Nesse momento, vamos supor, decidir, olha, esse projeto realmente atende ao nosso mercado. Por mais que a gente bata o martelo naquele mesmo momento que ele está nascendo lá, depois vem a questão de criação do produto no Brasil, né, que é a questão de part numbers, a precificação correta do Brasil, estudo de NSM, tudo mais, que é por parte Fabril, né? Então leva-se um tempo nisso. Esse tempo, normalmente, de estudo e tudo mais, de criação, fica ali entre 1 mês e 2 meses. Por causa do quê? Você tem que ver imposto de cada item. Então é uma questão mais assim, realmente, meio exclusiva do Brasil, toda essa questão de preparar o preço correto do produto. Feito isso, colocado o pedido colocado a pedido nosso ao time lá fora, a fábrica, né? Então já teve todo esse planejamento de mais ou menos qual a quantidade que nós vamos querer produzir durante tanto tempo e tal, dos ferramentais, justificar os preços, tudo. E aí a fábrica coloca o pedido. Quando a fábrica coloca o pedido, existe o processo de fabricação e separação do material para vir para o Brasil. O nosso ODM, nosso parceiro lá fora, ele leva em torno de mais ou menos 30 até 60 dias para fazer essa preparação no material. Então a gente já está falando 2 meses, 4 meses, por isso que varia um pouquinho de projeto. Aí depois tem o tempo de trânsito, nesse material sair de lá e vir para o Brasil. Então tem grande parte dos materiais vem de fora, e nós temos a questão da engenharia informática, que a gente tem que também trabalhar com produtos nacionais, componentes nacionais. Então a gente já trabalha nesse planejamento com eles aqui também. E todos os componentes fabricados aqui no Brasil também passam por bateria de testes, qualificação, para que eles possam entrar nesse produto. Ele não entra assim, não. O produto é fabricado nacionalmente, vamos colocar. Não, passar por todos os requisitos de qualidade, testes, qualificar para que ele possa ser utilizado naquele projeto. Então daí tem o tempo de trânsito. Esse tempo de trânsito varia, às vezes de 8 a 12 semanas. Então o projeto em si, ele acaba chegando aqui com mais ou menos de 6 a 7 meses para ele chegar no Brasil. 5 a 7 meses contando esse tempo de trânsito todo. E aí nós temos 1 mês que a gente fala que é o processo de qualificação. Que daí é o processo que eu vou fazer o desenvolvimento, vou validar todos os equipamentos, os toolings das linhas, né, para poder começar a preparar essas linhas para receber esse produto, né, e aí fazer todo o processo de qualificação do produto, Manaus, fábrica de placas, para depois produto aqui, montagem final, né, então tem todo um step, eu monto 20 placas, mando para o laboratório fazer análise dessas placas para você. A questão de testes laboratoriais, a placa, a montagem está ok, né? Para eu primeiro liberar a fábrica lá,
eu peço para o time de engenharia fazer a montagem aqui primeiro, para falar, olha, realmente vocês produziram, as primeiras 20 unidades que vocês produziram em Manaus estão ok. Agora pode produzir 200. Aí eles produzem 200. Aí eu aproveito essas 200 unidades. Antes com 10 unidades eu treinei o time de engenharia, e com essas outras unidades agora eu treino a linha de produção com os operadores aqui no Jundiaí. Feito essas 200, 100% de inspeção, garantia 100% de tudo. Aí eu pego e aumento um pouquinho o lote, 1.000 produtos, 1.000 placas, monto mais 1.000 placas aqui, 20% daí entra 20% de auditoria final do OBA, porém os outros testes são todos 100%, teste de running, stress da máquina, 100% sempre. E aí, feito isso, daí já entra num processo corrente, né? Já teve o amadurecimento, né? O learning curve, que a gente chama de curva de aprendizado, e aí realmente a gente já entra num processo produtivo e mais produto. Então, esse prazo fica entre 6 meses a 7 meses. De maneira, tentei ser mais detalhado possível. Muito obrigado, porque o pessoal até imagina que, porque tem esse lag, esse atraso todo para chegar o produto do Brasil. E com essa explicação já deu para entender que não é só instalar os dedos, ele lançou lá fora que ele vai vir para cá, né? Tem todo esse processo. Muito obrigado, Margovel, pela entrevista, viu? Pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E vamos agora para o giro de notícias. Fazer um Pix sem pegar o celular parece coisa de filme, mas já é realidade. A Meizu apresenta uma nova geração de óculos inteligentes capazes de realizar pagamentos por comando de voz. Com a ajuda da inteligência artificial, o usuário pode confirmar a transação diretamente pelo acessório, tornando a experiência mais rápida e prática. A novidade reforça uma tendência cada vez mais forte: transformar os óculos inteligentes em dispositivos capazes de assumir tarefas que hoje dependem do smartphone. O futuro da tecnologia vestível está ficando cada vez mais próximo. O Galaxy S27 pode chegar com uma mudança que pouca gente esperava. Durante uma visita à China, o presidente da divisão de dispositivos da Samsung conheceu fábricas de telas que podem se tornar fornecedoras da próxima geração do smartphone. A principal candidata é a BOE, uma gigante chinesa do setor. Se os rumores se confirmarem, será a primeira vez que um Galaxy S Premium deixará de depender exclusivamente das telas produzidas pela própria Samsung. A possível troca faz parte de uma estratégia para reduzir custos sem abrir mão da tecnologia OLED. A disputa pelo mercado de carros elétricos no Brasil acaba de ganhar um novo capítulo. A MG Motor revelou um plano ambicioso para desafiar a liderança da BYD já em 2026. A montadora chinesa vai investir cerca de 400 milhões de reais para produzir veículos no Ceará, começando pelo hatch elétrico MG4 Urban, rival direto do BYD Dolphin. A estratégia inclui ainda a fabricação de um SUV elétrico e a criação de centenas de empregos. E o objetivo é claro: ampliar sua presença no país e acelerar na corrida pela liderança da mobilidade elétrica. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Nathan Vieira e Daniele Cassita. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!